Bom dia, gente. Vamos a mais uma aula de História para os alunos do 9º ano sobre a temática da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 até 1945. Vamos ver o contexto e os antecedentes que levaram a Segunda Guerra Mundial a acontecer. Primeiro de todos, o Tratado de Versalhes, que a Alemanha foi completamente penalizada, no Tratado de Versalhes e responsabilizada por ter acontecido a Primeira Guerra Mundial. Então, isso aí deixou a Alemanha com aquele sentimento de revolta. Tipo, como assim? A culpa foi só minha? Não tem cabimento. Eu vou atrás de fazer alguma coisa aí. Outro antecedente foi a Revolução Russa, o fascismo e o nazismo, que foram movimentos totalitários, a crise econômica de 1929 e a política do espaço vital, que era de ter mais espaço, de conseguir um espaço maior, de conseguir novas colônias, novos espaços. Os países envolvidos, nós temos aí os países do eixo, a Alemanha, a Itália, o Japão, e os países aliados, Inglaterra, França e Estados Unidos. Vocês lembram aí quando eu falei sobre a Primeira Guerra Mundial? Eu falei que a Inglaterra e a França tinham uma certa rixazinha com a Alemanha. Essa rixa continuou. É tanto que na Segunda Guerra eles estavam em lados opostos. O ataque à base americana de Pearl Harbor. O Japão atacou de surpresa a base americana e esse ataque promoveu a entrada dos Estados Unidos na guerra. E essa entrada dos Estados Unidos na guerra acabou promovendo também a entrada do Brasil na guerra, através da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e os pracinhas, que eram os soldados que lutaram na Segunda Guerra pelo Brasil, que eles eram chamados de pracinhas. Um nome fofinho, né, gente? Os últimos momentos da guerra. O dia D, que foi o desembarque dos aliados na Normandia, indo em direção a Berlim, reconquistando a França e outros países no fronte ocidental. Aí vocês podem pensar, como assim? Eles estavam na Alemanha, eles estavam indo em direção a Berlim, reconquistando a França e outros países. Como assim? Tava todos os países dentro de um só país? Era quase isso, gente. Reconquistando a França e outros países no sentido de recuperar os soldados daqueles países que estavam em Berlim, que estavam presos, digamos assim. Pelo leste, os russos começaram a reconquistar territórios que estavam sob o domínio nazista. Então teve aí a questão do dia D, teve a questão dos russos também, que começaram a reconquistar os territórios que estavam sob o domínio alemão, Mussolini é capturado e fuzilado. Depois, Hitler comete suicídio. E depois que Hitler comete suicídio, é quando a Alemanha resolve se render. Enquanto Hitler estava vivo, a Alemanha estava lá, firme e forte. Não, eu não vou me render, eu vou continuar na guerra e eu vou ganhar. Aí Hitler percebe, que o negócio está arrochando, que o negócio está ficando ruim pro lado dele. E aí ele diz, não, eu prefiro me matar do que ser preso e acabar sendo fuzilado, como aconteceu com Mussolini. E aí ele acaba cometendo suicídio. E aí a Alemanha percebe, poxa, Hitler não está mais, e agora? Como é que a gente vai vencer a guerra? Se o bambambam da história era Hitler e ele se matou. E aí a Alemanha resolve se render. Porém, dos países do eixo, ainda o Japão permanecia ainda na guerra. Mas aí ele também acabou se rendendo depois do ataque dos Estados Unidos às cidades de Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas. E aí acabou fazendo com que o Japão se rendesse. Por fim, nós temos a Conferência de Yalta, que foi quando os líderes das grandes potências acertaram a divisão do mundo em zonas de influência. Isso acabou sendo o pontapé inicial para a nova ordem mundial, que era bipolar. Nós também já vimos esse assunto de ordem mundial na disciplina de geografia, Nós vimos que antes das guerras o mundo era multipolar, existiam várias potências aí controlando a hegemonia política, social, econômica do mundo. E após essas guerras, o mundo acaba se tornando um mundo bipolar, com essa divisão em zonas de influência, um lado socialista, um lado capitalista.
lista e a gente vai, e foi o que deu direcionamento aí para ocorrer a Guerra Fria. Por fim, nós vemos aí a questão do Holocausto, que é um assunto bem discutido dentro da temática da Segunda Guerra. O Holocausto foi o maior crime do nazismo, ocorreu contra os judeus, e calcula-se que quase 6 milhões de judeus europeus foram mortos em campos de concentração. Eles eram expulsos de suas moradias e iam viver em guetos ou trabalhar como escravos. E, por fim, eram exterminados pelas câmaras de gás. Tudo isso devido ao antissemitismo. Aí eu já passei para vocês em sala de aula, né, o filme O Menino do Pijama Listrado. Caso vocês queiram novamente ver, vocês fiquem à vontade para rever a história, né, do Menino do Pijama Listrado, que mostra bem essa questão do campo de concentração. Um outro filme bem interessante para vocês verem é A Menina que Roubava Livros, que mostra bem essa temática da Segunda Guerra. E O Resgate do Soldado Ryan, que mostra a questão do dia D, lá o ataque à Normandia. Por fim, deixo para vocês como tarefa a leitura do capítulo 7, que vai da página 103 a 111, e a atividade da página 111 a 116, com exceção da seção pesquisando. Bons estudos!